E chamar o grande Angel aqui, também nosso ex-colega de FURG, para coordenar a próxima palestra. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Espero que todos permaneçam aí para essa última palestra aqui da nossa sessão. Eu gostaria de chamar a Daniela Debem, chefe-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas, Tocantins, para fazer uma palestra que se intitula Gerenciamento Hídrico em Indústria de Processamento de Atum, Sardinha e Tilápia. Professora. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Daniele, com 2 L's e E no final. Agradeço o convite para estar aqui hoje, ao Gregolin e toda a sua equipe técnica. Obrigada. Tá. Tem laser? Obrigada. Vamos falar um pouquinho agora de gerenciamento hídrico. Vocês ouviram vários dados de pesca, de aquicultura. Então, na minha palestra não tem nenhum dado de pesca e aquicultura, mas dados de água. Então, a superfície da Terra é formada preferencialmente por água. Mais de 70% da superfície terrestre é água. Ou seja, mais de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos formados por oceanos, rios e demais. Essa quantidade de água permanece sempre constante, ou seja, apenas ao reciclo da água. Ou seja, água se cria? Não. Água se transforma? Não. Ou a gente polui ou despolui a água, correto? Então, esse é o universo da água. 97,5% da água está nos oceanos, ou seja, água salgada. E apenas 2,5% é só água doce, e essa água doce, apenas 1% são águas mais disponíveis, ou seja, são aquelas águas superficiais, ou seja, 1% do total de água doce. Não é do total de água no mundo. Então, são dados muito impressionantes. E 12% dessa água está no nosso país. De toda essa água disponível, 12% está aqui no nosso país. E a distribuição é igual? Olha lá. Região Norte, 68% dos nossos recursos hídricos. E apenas 7% da população. Olha o inverso lá na região Sudeste. 6% dos recursos hídricos e mais de 40% da população brasileira. Isso pode ocorrer o quê? Nossa, me falaram 30 minutos, o senhor me falou 20, agora me deram 15. Vou ter que correr. Vou ter que correr aqui. E a demanda de água no nosso globo, passando de 2000 para uma projeção de 2050, quando nós pretendemos, a Terra pretende ter 9 bilhões de habitantes. Isso vai ser bom ou ruim? Antes, no passado, nós considerávamos a água como bem infinito. Quem é que não lavava a sua casa, ligava a torneira e deixava lá escorrendo a água? Hoje, a água é considerada como uma mercadoria, ou seja, a gente se paga, tem outorga de água e tudo mais. E o futuro? Já começaram a pensar no futuro, como que será a água? Será que a gente vai ter conflitos pelo uso da água? É algo para se pensar. É algo realmente tem que estar em pauta em questões ambientais, questões geopolíticas. Mas por que o Brasil tem que se preocupar, Daniele? Olha, 40% da população é prevista estar em em regiões com estresse hídrico. Uau! 40% da população em 2050. 3/4 dessa população estará nos países BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, China e África do Sul. É preocupante? Basta a gente ter 12%? Não basta. Estresse hídrico. Uso exacerbado dos recursos hídricos, poluição e mudanças climáticas. Isso tudo ocorre o estresse hídrico. E o que é o estresse hídrico? Quando eu tenho baixa disponibilidade
em lugares com alta demanda hídrica. Se eu tenho alta demanda hídrica, mas eu tenho baixa disponibilidade, eu já tenho estresse hídrico. Então, por que a gente está propondo para vocês o gerenciamento hídrico industrial? Para preservar os recursos hídricos, evitar o estresse hídrico, porque a água é uma natureza finita, ela é essencial à vida e precisamos preservar toda essa nossa abundância. Então, o que é o gerenciamento hídrico em indústrias de processamento de alimentos? São os conjuntos de medidas práticas, ou seja, melhoria de processos, sem deixar a qualidade higiênico-sanitária em detrimento. Ou seja, melhoro os meus processos, diminuo minha demanda hídrica dentro da indústria e garanto todas as condições legais para garantir a qualidade higiênico-sanitária do produto final. Então, falando um pouquinho agora em pescado. Então, a água no processamento do pescado ela decresce com o aumento da produção. Ou seja, quanto maior a indústria, quanto mais ela processa, menor é a quantidade de água por quilograma de produto, seja matéria-prima ou produto processado. Agora, uma pequena indústria, ela vai gastar mais por quilograma de produto, ou seja, o produto vai sair mais caro. Por quê? Porque ela gasta a mesma quantidade ou mais para processamento. Nós vamos apresentar mais dados para isso. Mas a água no processamento de uma indústria é tudo igual? Por que a gente fez esse estudo? A legislação brasileira ela tem um regulamento técnico para baixo processamento de suíno. Suíno na região sul, suíno no norte, suíno no centro-oeste, é tudo igual? O leitão lá, é tudo igual? É tudo igual. Frango, é tudo igual? É tudo igual. Agora, peixe. Sardinha. Atum. Pirarucu. Tambaqui. Tilápia. É igual? Peixe de escama, peixe de couro, peixe de água doce, peixe do mar, é tudo igual? Não é. Quando a gente começou a estudar, assim, nossa, é difícil. Será muito difícil a gente ter um regulamento técnico específico para pescado. Então, a gente tem que ter uma base, tem que ter uma metodologia para garantir essa quantidade mínima de água para o processamento. Então, a metodologia do processamento, ela se compõe em 9 etapas, começando coleta e análise de dados e documentos, realização do balanço hídrico, identificação dos pontos de maior consumo. Eu vou me preocupar com aqueles consumos de água que são pequenos? Não. Quando a gente tem até uma regra de Pareto, quais são os 20% dos seus pontos de consumo de água que representam 80% do volume de água consumida na sua indústria? Vamos começar por essa regra. Verificação e aplicação das possibilidades de minimização de uso e consumo. Primeiro, eu reduzo o consumo mínimo. Por exemplo, numa máquina. Se a máquina tem lá, eu posso utilizar 10 litros por hora. Eu estou usando 20, por que vou usar 20, se eu posso usar 10? Depois, eu vejo as possibilidades de reuso de água. Classificação dos efluentes, a possibilidade de reuso de água ou reciclo de água, identificação de técnicas para segregação e tratamento de efluentes. Hoje, numa indústria, tudo é julgado para a mesma fossa, né? Vai tudo para o mesmo tratamento de efluentes. Às vezes, uma água que é bem limpa está lá misturada com a água da sangria. E para quê? Não poderia ter essa segregação desse tratamento de efluentes? Não seria mais fácil a gente segregar e tratar primeiro a água mais limpa e depois reutilizá-la e aquela com maior concentração de orgânicos de uma outra forma? Sim, fica muito mais fácil e mais barato. E a manutenção no próprio gerenciamento. Para fazer o balanço hídrico, a gente instala hidrômetros. Vamos instalar hidrômetros em todos os pontos de consumo de água. Desde a área suja até a área de apoio, pré-processamento. Aqui vou falar rapidinho do beneficiamento de tilápia. Então, beneficiamento de tilápia. Nós temos
Fizemos um estudo de caso numa indústria que processa filé de peixe fresco, tem 2 turnos, o terceiro turno é só para limpeza, 150 funcionários, mais ou menos processa 25 toneladas dia de tilápia. Então, esse é o fluxograma padrão, né, que todos devem conhecer. Depuração, sensibilização, sangria, lavagem, e vai até a expedição. Processamento de pescado. Daniele, eu pensei que ia ser em torno de 60% a 70% do uso da água toda na indústria para processamento. 45%. Quando a gente vai fazer o estudo, quando a gente apresenta para os gestores da indústria, não é possível. É possível. Depuração, 33%. E a parte de apoio, que é limpeza externa, máquina de gelo, 22% do uso da água. E olha a diferença dos turnos, matutino e noturno. Olha como o noturno gasta-se mais água do que o turno matutino. Por que será? Fisiologia, né? A gente rende menos à noite, apesar daquelas pessoas que rendem mais à noite. Isso é muito importante. Fizemos algumas intervenções físicas. Então, por exemplo, na sala de sangria, em vez de ter fluxo contínuo de água, a gente sugeriu por ser batelada e a empresa implementou. Fizemos um treinamento da indústria, pedimos para ter esse treinamento contínuo dos engenheiros, dos técnicos da indústria, para fazer manutenção contínua também das torneiras, dos equipamentos que usam água. Foi feito. Também se trocou as torneiras da fábrica por torneiras que não fossem contínuas. Olha, se eu coloco aqui, parece lá, que legal, né? Está muito moderno esse gregolinho, ó, que legal. E a ação executada pela empresa também foi feita de troca dessas torneiras, sem fluxo contínuo, com acionamento automático. Algumas intervenções físicas também, onde os resíduos eram carregados com água, agora é com uma rosca sem fim, sem uso da água. Na descamação, também a troca do acionamento manual para o acionamento automático, maior pressão na saída de água, e verificamos que na parte da depuração podia ter 100% de reuso. Uau! Daniele, mas muitos dados, o que isso significa? De 18 litros por quilograma de matéria-prima, pode se reduzir para até 9 litros por quilograma de matéria-prima. É pouco ou é muito? E vamos falar em dinheiro. Apenas essa redução em água, R$312 mil. É pouco ou é muito? Para mim já estava muito bom, né? Posso dar entrada num bom apartamento, menos em Brasília. Brasília é muito caro. Mas não é bom? Apenas com água. Aqui não está nem considerando o custo do tratamento de efluente. Imagina se eu ainda se eu reduzir esse custo de tratamento de efluente. E do bombeamento, não está incluída a energia elétrica. Se eu estou consumindo mais água, eu estou bombeando mais. Eu consumo mais energia? Consumo. Consumo mais água quente? Consumo mais água quente. Só com água. Eu adoro quando falo esse dado, todo mundo fica assim, boquiabertos. Só com água. E podemos deixar a empresa mais competitiva só reduzindo água? Competitividade é isso. Reduzir custos e garantir produtos de qualidade. Agora, numa unidade de beneficiamento de sardinha. Então, vocês viram, 25 toneladas por dia, 150 funcionários. Passamos para uma indústria com 1.200 funcionários. Produz conservas, 2 turnos de 8 horas, 5 dias por semana. Matéria-prima em torno de 300 toneladas dia. É muita coisa. Nós não conseguimos fazer todas aquelas ações que nós fizemos de 25 toneladas dia, porque lá a gente fez teste, eles gostaram, eles implementaram. Aqui a indústria não conseguiu parar para a gente fazer teste, então a gente só supôs. Imagina, uma indústria produz
300 toneladas dias, Daniela, a gente não vai parar. Ah, não, então a gente tem só que supor o quanto que eles poderiam melhorar. Então, todas as etapas de processamento de sardinha e atum. E olha só, o que eu disse antes, que a água se dilui quanto maior a produção da empresa, certo? E olha só o dado. Sardinha, 243 toneladas dia. Gasta-se 52% para produzir sardinha. Ok? Atum. No processamento, o atum, 72 toneladas dia. A maior parte do consumo de água, 50%, é para limpeza e higienização do maquinário. E o processamento? 13%. Impressionante, não? 13%. O que isso faz para a gente pensar? Melhoria de processos. O que eu posso fazer para reduzir esse processamento, essa limpeza, essa higienização? Maquinários menores. Primeiro limpar, tirar o resíduo de forma seca, vamos remover o resíduo de forma mecânica, depois a gente limpa. Vários processos podem ser feitos para melhoria. E isso, uma avaliação geral, essa definição de cleaner production, ou seja, produção mais limpa, ela tem essa definição, que é a implementação de técnicas para aumentar a eficiência e reduzir impactos ambientais. E o benefício? A diminuição do uso de água, mantendo a qualidade do produto. Nessa empresa, a gente indicou algumas modificações, como o uso de água em sistema pneumático para remoção de resíduos. Ele ainda usa um pouco da parte, usa água ainda. Então, quem sabe ser uma remoção por vácuo, limpeza de alta pressão, higienização a seco. Algumas práticas também, com treinamento contínuo dos funcionários. E a gente prevê aí uma redução de 15% no consumo. 15% para 300 toneladas dias? Tá bom? Então, gerenciamento hídrico, a aplicação da metodologia de gerenciamento hídrico pode reduzir a demanda por água por meio da implementação de medidas de redução de uso e consumo. E isso garante que, se eu reduzo a água, reduzo efluente, reduzo o custo de energia, diminui a descarga de poluentes, diminui a geração de resíduos sólidos e diminui os custos. Isso é bom? Investir nisso é bom? É bom. Vou aumentar a minha competitividade, posso produzir outros coprodutos, porque se eu estou tirando o resíduo do efluente, eu posso usar aquele resíduo para um outro produto. Aumenta o marketing ambiental. Hoje faz sentido aumentar o marketing ambiental? Ou não faz sentido hoje na mídia social? Faz sentido. E aumenta a sustentabilidade da produção. Esses dados, essas metodologias, estão todas disponíveis em 2 livros da Embrapa e parceiros, que um é o Manual para a Gestão da Água de Resíduos Sólidos do Processamento, que é um livro que indica toda a metodologia, o que seguir, como seguir. E o processamento sustentável de peixes, quando nós apresentamos 9 capítulos, 9 estudos de casos em diferentes estados, com diferentes indústrias, com diferentes espécies de peixes. Aqui é uma grande bíblia, porque o resíduo que você quer saber do salmão, da tilápia, do atum, da sardinha, tem toda a caracterização físico-química, ou seja, toda a caracterização qualitativa e quantitativa desses resíduos. São 8 espécies que nós apresentamos aí nesse livro. E aqui fica o meu muito obrigada. Agradeço, estou disponível para perguntas, dúvidas. Estou vendo o pessoal da FIPERJ ali, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Obrigado, Daniele. Está aberto para perguntas, por favor. Boa tarde, Daniele. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo tema. Eu sou um cara que passei 25 anos dentro dessa indústria que tu mostrasse aí. Foi? De sardinha e de atum. Gastou então, muita água. Eu gastei de água. Vou te contar uma coisa. E era uma das... Trabalhei na Quaker, no tempo da Quaker, na Coqueiro, e era uma das
ações que a gente teve nos últimos, de 2000 para cá, realmente a gente atuou muito firme no consumo de água. Que dentro dessa indústria, a pior coisa é a falta da água, porque há volumes que se trabalha, é uma estupidez, então um dia sem água é uma coisa que não é muito anormal, e se reduzir, e se tiver, vai cair nesse problema. E tem um aspecto que tu não mencionaste aí. Eles reduziram o meu tempo. Que é o tratamento da água, o tratamento do efluente. Ou seja, quanto mais tu consome água, não é o teu custo da água, é o custo que tu tem que fazer no tratamento dessa água, que é um absurdo hoje tratar. Antigamente se tratava primário, depois secundário, hoje já vai para terciário. É muito dinheiro que tem aí. Então, esse tema, eu fico muito satisfeito de tu ter levantado e estar assim nesse fórum e com esse conhecimento de vocês, que é extremamente importante. E o número que tu colocaste ali, que essa empresa gasta 1.000 toneladas, 1.000 metros cúbicos por dia, eu estou satisfeito, porque na minha época era 1.200, 1.300 metros cúbicos por dia. Mas parabéns pelo trabalho aí. Certo. Nesse livro, a gente trata também do tratamento de efluentes no primário, secundário e terciário. A gente faz toda a análise estatística, inclusive para ajudar as empresas a ter essa análise para segregar o tratamento de efluentes e assim torná-lo mais barato, né? Ou seja, menos custoso. Tratar ou seja, a gente dispõe de uma metodologia para dividir pelo menos em 3 tipos o efluente: o menos poluente, o que tem concentração mediana de matéria orgânica e o alta concentração de matéria orgânica. Assim, ele vai por caminhos diferentes, que também é o grande erro da indústria, botar tudo no mesmo bolo. A indústria terceirizou a fabricação da farinha. Na minha época, a gente produzia farinha dentro da indústria. E aí a gente segregava e gastava muito. Hoje eles têm terceirizado. Então, reduziu bastante o consumo ainda. Obrigada pelas colocações. Boa tarde, Daniele, né? Daniele, meu nome é Giacinto Tasso, sou engenheiro de aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho especialização em ESG pelo FGV e MBA pela Engenharia de Produção da Univale. Quando tu falasse ali com relação às bancadas do toalete, do corte da tilápia, fiquei 8 anos dentro da indústria, na parte de gerenciamento de operação e produção. Nós implantamos nas torneiras, que foi muito bacana e deu um resultado muito positivo, que a gente trabalhou com a parte da engenharia hídrica, com relação a diminuir a seção, aumenta a vazão, aumenta a velocidade e diminui o volume. Então, a gente conseguiu um resultado bem bacana na parte de higienização, diminuindo a seção da torneira. Então, a gente aumentou a velocidade. Nós gastávamos 680 litros dia por colaborador de água na tilápia. Passou para 350 litros. E a higienização ficou tão boa quanto tu ter muita água e tu não ter velocidade. Então, digamos de forma prática, tu faz um jato, tipo a questão da VAP. Tu usa pouca água e tu faz uma higienização bacana. Sim. Então, foi muito, muito, muito positiva essa relação de velocidade, diminui o volume e aumenta o toalete, a limpeza. Né? Isso. Na indústria de salmão, nós fizemos esse estudo e eles trocaram todas as torneiras também, lá no Rio de Janeiro. Bacana. É bem interessante para você ver com uma troca, às vezes o investimento em um mês se paga. Se pagou muito rápido. Então, se paga. O payback é muito rápido. Mais perguntas para a Daniele? Luca. Daniele, parabéns pela palestra. É uma pergunta de leigo, mas ao visitar uma indústria, e uma indústria muito organizada, recebia uma informação do gestor de que a água coletada da chuva, ele não consegue nem lavar o piso, né, da indústria. E me remete a ordenamentos nesse sentido, de água de reuso, que alguns outros países, como a Espanha, por exemplo, têm isso já como exemplo para a Europa. Né? O quanto a gente precisa avançar, e se já avançamos, e aí desculpa a minha falha,
exatamente nesse tipo de água que vem de um outro tipo de coleta e que certamente a indústria tem muito a ganhar, que não está no processo produtivo, mas que está dentro do contexto, né? Muito obrigado. Essa pergunta é ótima. A gente até poderia estar aqui alguém do mapa para reportar para eles. Porque, de fato, a gente falava assim, nossa, mas o reuso de água. No meu doutorado, a gente conseguiu alcançar água potável. Essa água que vocês estão vendo aí, era a indústria de suínos e aves, eu trabalhava antes com suínos e aves, a gente chegou com tratamento terciário, que o professor ali falou, em água H2O, simplesmente. Daí a legislação fala assim, você não pode usar, porque é indústria de alimentos. Na indústria de alimentos, você tem que ser água capturada, né, captada e potável. Tem que passar por um tratamento para potabilizar a água, não pode ser apenas fresca. Então é fácil. Então, a gente joga antes da captura da água, depois capta a água. Assim a legislação permite. Estranho, né? Mas ela permite reuso de água em outros pontos onde não há contato com o produto. Então, por exemplo, água de incêndio, descargas sanitárias, lavagem de pisos que não seja ao redor da indústria. Entendeu? Essas coisas, assim, permite também recarga de aquífero. Então, são essas ações que realmente a nossa legislação precisa ampliar. Nesse livro também que eu mostrei, a gente faz todo esse compilado de legislação, desde a parte do que pode ser utilizado na indústria de alimentos, desde a parte de reuso de água em indústrias de alimentos. Então, é bem interessante, porque essas dúvidas sempre surgem. Eu espero que a gente tenha o volume 2 do livro para a gente atualizar isso em breve, com novas legislações aí, que realmente a Europa já permite, Códex Alimentários permite, certo? Mas a nossa ainda está bem recatada. Obrigado, Daniele. Alguma pergunta que ficou aí? Só para reforçar uma colocação, já que a gente não tem tempo aqui nas perguntas, quem aqui trabalha na indústria de suínos e aves? Ou já trabalhou na indústria de suínos e aves? Já. A indústria de suínos e aves tem um regulamento técnico específico. Lá os hidrômetros são obrigatórios, porque vai o fiscal do mapa verificar quanto que você gastou de água por carcaça. É impressionante. E você tem que usar aquela quantidade mínima de água para garantir a condição higiênico-sanitária do produto. No peixe, a gente não tem. Por quê? Novamente, pirarucu e sardinha. É igual? Não é. Mas a gente precisa ter na consciência, os gestores precisam ter na consciência que a água não é finita e eu preciso ter qualidade higiênico-sanitária do produto final. Porque a gente come frango cru, a gente come suíno cru, a gente come boi cru, mas peixe a gente come. Certo? Então, esse balanço da quantidade de água, dos produtos utilizados, das condições de cleaner, produções mais limpas, é fundamental para a gente ter a garantia do pescado, não apenas na nossa mesa, mas também na qualidade para exportação, que é o que está pegando aí, principalmente para o mercado europeu. Okay. Obrigado, então vou agradecer de novo, Daniele, pela excelente palestra. Obrigado.